E em Brasília, a Câmara aprovou o recurso do PL para suspender o processo contra o deputado Alexandre Ramagem no Supremo Tribunal Federal. O parlamentar é réu no STF na ação da suposta tentativa de golpe de Estado. 315 congressistas votaram a favor da suspensão e 143 rejeitaram o relatório. Hoje, o presidente da Câmara, Hugo Mota, enviou um ofício ao presidente do Supremo, ministro Luiz Roberto Barroso, para comunicar formalmente a suspensão do processo penal contra Ramagem. Segundo o Globo, ministros da Suprema Corte, ouvidos pelo jornal, afirmaram que, conforme a Constituição, o benefício dado pela Câmara só valerá para Alexandre Ramagem e apenas para crimes cometidos depois da diplomação como deputado, em dezembro de 2022. PT e PSOL planejam recorrer ao Supremo contra a decisão da Câmara. O argumento dos dois partidos de esquerda é de que a resolução pode sustar ação contra todo o núcleo da suposta trama golpista, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Piotto, eu quero ouvi-lo sobre essa queda de braço. Ontem, em Brasília, a Câmara votou uma votação expressiva, 315 votos favoráveis à suspeição da ação no que tange ao deputado Alexandre Ramagem. Só que ele faz parte do núcleo 1, segundo ali, aquele relatório da Polícia Federal, são mais 7 réus que integram esse suposto núcleo. O Supremo Tribunal Federal disse que só vale para os crimes cometidos depois da diplomação, depois de janeiro, que seriam os crimes de dano e depredação de patrimônio público. Os demais supostos crimes que teriam sido cometidos pelo deputado não seriam impactados por essa decisão da Câmara. Essa tá uma queda de braço, acho que nunca aconteceu antes no Brasil, uma situação como essa, Piotto, e como é que vai se resolver tudo isso? Vamos pelo lado principal e talvez o mais positivo de tudo isso. O Congresso começou a reagir. Diferentemente do que alguns analistas disseram, eu fui ler algumas coisas sobre isso hoje, que o Congresso estaria se apequenando ao enfrentar o Supremo, porque ele não está afrontando, ele está enfrentando o Supremo. E dizendo o óbvio, que é o que está escrito na Constituição, já que o Supremo está recorrendo à Constituição, na Constituição o Legislativo legisla, o Judiciário não legisla. E se esse é o entendimento do Legislativo, é o entendimento que tem que prevalecer. E convenhamos, vai se fazer o quê? Teratologia jurídica de novo? Vale só para aqui e para ali. Esse é o mesmo Supremo que foi lá e pegou a tese do CEP para libertar o Lula. Mas Deus santo, onde é que tinha lógica naquilo? Porque foi julgado na Justiça Federal de Curitiba. A Justiça Federal é a Justiça Federal em qualquer lugar. E outra, aquelas provas estavam lá, eram relacionadas aos casos. Eu me lembro de um dos casos que apareceu aqui em São Paulo, ainda no começo daquele processo contra o Lula, houve uma determinação que aquilo fosse remetido a Curitiba, que não deveria ficar em São Paulo, porque lá estava concentrado. O Supremo que libertou o Lula com base na tese do CEP, e que, na verdade, está acabando agora com a Lava Jato, agora está se atendo a preciosismo, a filigrana jurídica. Não, convenhamos, uma vez que você susta o processo contra um, susta-se o processo inteiro. Mas isso é lógica, isso é entendimento pacificado da lei. Agora, ao lado político da questão é que talvez mais relevante. Silvio, 315 é votação para a reforma constitucional. Passa 308, se não me engano, né? 315 votos é uma demonstração muito clara. Não é uma maioria simples e tampouco a aritmética dos 513. Aqui é mais do que os 3/5, que, por exemplo, é quórum mínimo ou votação mínima exigida para se fazer reforma constitucional. É o maior número que se exige de votação no Congresso para se fazer alguma alteração. É uma reforma constitucional. São 308 votos. Aqui deu 315. Isso demonstra claramente, até porque aqui tem um monte de parlamentar, de partido em tese que faz parte ali da esplanada dos ministérios no governo Lula, que está dizendo não ao Supremo, dizendo não ao intervencionismo do Supremo, não ao ativismo do Supremo. A Câmara escreveu ontem o seguinte, e mandou agora, segundo a informação, né, o Mota foi lá e enviou ao Supremo, quem legisla é o Legislativo, na semântica e na Constituição. Você pode escolher onde você quiser. Ambos levam ao mesmo caminho. E que o Judiciário precisa aprender a respeitar a decisão do Parlamento, do Congresso Nacional. Está muito claro. Obviamente que, veja só a frase final do seu enunciado, Paula. E este é, talvez, um dos maiores problemas. PT e PSOL, puxadinhos, quando interessa, planejam recorrer ao STF contra a decisão da Câmara.
De novo, vai jogar para o Supremo decidir o futuro do país. Se você me permite, Paula, amanhã sai a revista Oeste e o meu artigo é justamente sobre esse alienígena que se transformou o comportamento do Supremo Tribunal Federal na vida nacional, na vida brasileira. Porque eu tenho até outro dia, e ainda agora uma reação, mas um Congresso acovardado e amedrontado por decisão do Supremo Tribunal que manda a Polícia Federal, por exemplo, na casa de parlamentar ou vai lá em gabinete de parlamentar. Coisas que a ditadura tinha mais cuidado em fazer. Mas vamos lá. E aqui a gente está vendo esse tipo de coisa acontecer. O Congresso lá atrás, e podemos nos referir, por exemplo, àquele caso do deputado, do ex-deputado que está preso ainda, o Daniel Silveira, quando a Câmara entendeu que não é só para dar um susto, para mostrar que tem não sei o quê. Não. De lá para cá, o Supremo só aumentou a ofensiva contra o Parlamento, contra o que diz a Constituição, a separação dos três poderes, que são independentes. Antes de harmônicos, eles são independentes. E começa pelo Congresso Nacional, porque este é o representante popular. O único poder que representa o povo é exatamente o Congresso Nacional. Nós vamos sim ter um debate claro sobre isso, Paulo, e finalizo por aqui. Mas a gente só começamos a ter esse debate porque o Congresso, neste caso, a Câmara especificamente, decidiu enfrentar o Supremo. Não é uma afronta, não é uma afronta, é um enfrentamento justo e necessário, digno de democracia, funciona assim. Seja bem-vindo ao debate.